Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em 3 facções sinistras que botam terror no universo de The Last of Us. Eu tô falando da temida Fedra, dos Seraphits, ou mais conhecidos como Cicatrizes, e claro, o pessoal da WLF, né, famosos lobos. E para você entender toda essa treta, eu separei aqui em ordem cronológica quem surgiu primeiro, quem começou a botar a banca e claro, por que esses grupos vivem no maior arranca-rabo. E se liga que esse vídeo aqui tá cheio de spoiler, tanto do primeiro jogo quanto do segundo, e de coisas que você pode ver na série, né, tanto na primeira quanto agora na segunda temporada. Assista esse vídeo por sua conta e risco. E não tem como eu começar falando para você sobre as facções em The Last of Us sem começar pela Fedra, né, e a lei marcial em um mundo caótico. E para isso, né, para você entender toda essa bagunça, nós vamos voltar lá no começo da pandemia do Cordyceps em 2013. Imagina a cena, um mundo virado de cabeça para baixo, né, infectados para todo lado e o caos generalizado. E nesse cenário apocalíptico, quem tentou botar ordem nessa casa? Bom, ninguém mais, ninguém menos que a Fedra, né, a Agência Federal de Respostas a Desastres lá dos Estados Unidos. Originalmente a Fedra cuidava de coisas como terremoto, enchente, essas paradas todas aí, mas com a infestação do Cordyceps, eles meio que viraram a última esperança, né, do governo dos Estados Unidos, ou a última desgraça, né, depende do seu ponto de vista. Eles meteram louco e declararam lei marcial em tudo quanto é canto, né, criando as famosas zonas de quarentena, que a gente vai chamar de ZQs. Pensa num paredão gigante cercando cidades com soldados armados até os dentes, controlando tudo o que entra e sai. Imagina você vivendo nisso. E dentro dessas zonas de quarentena, né, essas ZQs, a Fedra mandava e desmandava. Então a galera ali tinha toque de recolher, racionamento de comida, racionamento de água, sem falar que tinha trabalho forçado, né? Era um regime totalmente autoritário. Eles até faziam umas execuções públicas para mostrar quem é que mandava ali na parada toda. A ideia era manter os não infectados seguros, mas a real é que muita gente vivia oprimida e sem liberdade nenhuma, né? E foi nesse clima tenso que começaram a surgir os primeiros focos de resistências contra a Fedra. E é aí que a galera do Washington Liberation Front entra na história, né? A gente vai ver a ascensão dos WLF, né? A gente vai ver eles saindo de resistência até se tornarem senhores de Seattle. Lá em Seattle, a zona de quarentena da Fedra não era diferente, tá? Era pulso firme e zero democracia. Só que essa galera local estava cansada dessa vida de quartel e eles começaram a se organizar para lutar por mais liberdade, né? Então aí nasceu a WLF, a Washington Liberation Front. E eles nasceram como um movimento de resistência contra a opressão da Fedra lá em Seattle. E com o tempo essa galera da WLF conseguiu o que ninguém esperava, né? Eles conseguiram organizar uma resistência tão grande que eles começaram a recrutar tanta gente que expulsaram a Fedra de Seattle, né? Ninguém imaginava que eles iam conseguir, mas foi feito. A Fedra simplesmente foi extinta de Seattle. E imagina a cena, né? Os caras que antes eram vistos apenas como rebeldes, eles botaram para correr o exército americano. E depois dessa vitória, né, o WLF se estabeleceu como a nova força dominante na cidade. Só que, como já dizia o meu avô, o poder corrompe, e não foi diferente com a WLF, tá? Antes, uma organização que lutava por justiça e liberdade, agora se torna uma organização militar super potente e bem estruturada dentro de Seattle. E não só isso, né? Eles já possuíam as suas próprias regras e ambições de controle. Eles montaram bases, patrulhavam as cidades e exigiam lealdade de quem quisesse sobreviver em seu território. E foi nessa época que eles começaram a ter seus próprios inimigos. Então a gente vê ali, né, a Fedra com um poder super autoritário, a gente vê ali a chegada da WLF, eles expulsam a galera da Fedra, né, prometendo ali liberdade e justiça, e no fim eles acabam se tornando a própria Fedra, né. Enquanto a Fedra estava começando a botar as manguinhas de fora e os WLF ainda eram uma faísca de resistência, um terceiro grupo começou a surgir lá em Seattle, né, e eu tô falando dos Seraphits, que a galera mais conhece como os Cicatrizes. E aqui
A história deles é bem diferente das outras duas facções. Eles não nasceram de uma luta contra um poder estabelecido, mas sim de uma crença religiosa bem peculiar. Esses Serafites, ou Cicatrizes, eram liderados por uma figura misteriosa conhecida como a Profeta. E eles acreditavam que o Cordyceps era, na verdade, uma punição que o mundo estava recebendo por conta da humanidade estar viciada nas tecnologias, né? Então eles rejeitavam esse antigo mundo para viver no mundinho deles, né? O mundinho da Lua. Então tudo o que era tecnologia moderna eles rejeitavam, né? Eles não gostavam de armas de fogo, não gostavam de eletricidade, carros, nem nada nesse sentido, tá? A pegada deles era viver da terra com ferramentas e armas bem rudimentares, tipo arco e flecha, martelo, facão, marreta, coisas nesse sentido. E uma das coisas mais marcantes desses Serafites é a comunicação através de assobios, né? Quando eles estão patrulhando ou caçando, eles desenvolveram uma forma de se comunicarem através desses assobios. Então, a galera sabe quando eles estão em uma zona segura ou uma zona de risco, né? A gente até viu isso no terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, né? A série. E no jogo fica bem claro isso também. E graças a essa forma, né, de se comunicar em patrulhas, eles se tornavam bem silenciosos e coordenados. E claro, né, a gente não pode esquecer das cicatrizes rituais nos seus rostos, por isso, né, que eles têm esses nomes de cicatrizes. Essas marcas eram como um rito de passagem, né, ou até uma demonstração de fé. A vida deles era bem regada a rituais, sacrifícios e uma estrutura social bem rígida. Então assim, eles rejeitavam as tecnologias, mas acreditavam em rituais e sacrifícios, né? Vai entender a cabeça da humanidade. E agora que você já conhece um pouco da Fedra, da WLF e dos Serafites, eu vou te explicar o porquê que essa galera se odeia, por que eles vivem em conflitos. É agora que você vai entender. Na explicação da Fedra e da WLF já ficou óbvio porque que os caras se odeiam, né? A WLF nasceu justamente para lutar contra a opressão da Fedra. Eles viam a agência como uma força autoritária que tirava, né, a liberdade das pessoas em nome de segurança. E a expulsão da Fedra lá de Seattle foi uma vitória para a WLF, mas deixou um legado de animosidade entre os dois grupos, né? Mesmo depois de perder o poder lá na cidade, a Fedra ainda era vista como um inimigo a ser combatido nas outras regiões, até porque, né, a vitória foi só em Seattle. E já a treta, né, da WLF com os Serafites já é um pouco diferente, né? Ali envolve território, religião e outras coisas que chega a ser bizarro, tá? E quais seriam essas outras coisas, né? A ideologia e até mesmo o puro ódio. Depois que o WLF tomou o controle de Seattle, eles inevitavelmente esbarraram nos Serafites, não tinha jeito, né? Que já estavam até estabelecidos com suas próprias comunidades lá na cidade. E assim, os dois grupos tinham visões do mundo bem diferentes, até porque, né, vamos combinar que os Serafites eram malucos. O WLF, apesar de ter abandonado a Fedra, ainda usava armas de fogo e tecnologia, enquanto os Serafites viam isso como uma abominação. E além disso, a disputa por recursos e território em uma cidade devastada levou a confrontos violentos que escalaram para uma guerra declarada. E o WLF acabou desprezando, né, a galera dos Serafites. Eles chamavam, né, eles de cicatrizes de uma forma pejorativa, uma forma de humilhação, sabe? E os Serafites viam o WLF como hereges que se apegavam aos pecados do velho mundo. Então, ali acaba que se torna uma guerra santa, né? Uma guerra religiosa. Beleza, agora que a gente já entendeu a WLF contra os Serafites, o que a Fedra tem a ver com isso, cara? Ali o confronto deles é mais sobre algo de ideologia e controle. A Fedra, com a sua mentalidade militar e tecnológica, via os Serafites como um grupo fanático e perigoso que não se encaixava na ordem que eles tentavam impor, né? E já os Serafites, por sua vez, viam a Fedra como parte do problema que causou a pandemia, né? Com a sua dependência da tecnologia. E com isso você já pode imaginar que houve confrontos entre os dois grupos, né? Lá em Seattle, antes da queda da Fedra, claro, né? E com a agência tentando conter o crescimento da influência dos Serafites. E assim, querendo ou não, né, o WLF acabou ajudando os Serafites, já que nenhum deles gostavam da Fedra, né? Então eles expulsaram os caras lá de Seattle. Só que assim, a história de The Last of Us mostra como essas facções eles conseguem ver o mundo pós-apocalíptico de forma diferente, né?
cada um ali tem a sua crença de como o novo mundo deveria ser. A Fedra tentou impor a ordem através da força, né? Só que falharam miseravelmente. O WLF buscou a liberdade, só que também acabaram se tornando uma força opressora por si só. E já os Serafites, né, encontraram refúgio em uma fé radical, isolando-se do mundo moderno, né? E no segundo jogo, quando a gente tá ali com a Ellie, né, jogando, explorando Seattle, a gente acaba interagindo com essas três facções. E descobrimos ali que não tem lado bom, apenas ruim. São um bando de gente ali lutando pela sua sobrevivência em um mundo brutal, né? A gente vê, a gente percebe que o certo e o errado está cada vez mais borrado na visão deles. E entender a história, as motivações de cada um desses grupos, né, é essencial para sacar a complexidade do universo de The Last of Us, né? Até porque a gente precisa entender por que o pau come solto lá em Seattle. Mas e aí? O que você achou dessas três facções? Qual delas você achou mais sinistra? Manda aqui nos comentários, cara. Lembra, não esquece que ser geek é um estilo de vida. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aí, cara. Vai contribuir bastante para o crescimento do canal. E eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo. Fui!